Boa noite, bem-vindos a todos que nos assistem nesse momento, pelos canais do YouTube, do Facebook, logo mais pelos canais do Instagram também. Nós vamos dar início à nossa atividade de estudo do Evangelho, conforme realizamos toda sexta-feira às 18 horas. E deixamos aqui um convite a você que nos acompanha, que queira participar conosco, que queira interagir. Nosso chat está aberto, você pode comentar, pode colocar algum posicionamento, alguma informação que complemente aquilo que nós estamos falando. E o nosso estudo de hoje, na verdade, é uma leitura dos textos do Evangelho. Nosso intento é esse, dar o conhecimento daqueles que não conhecem as obras espíritas, o conteúdo delas. Então, nós fazemos uma leitura dos textos do Evangelho e, em seguida, fazemos comentários a respeito do nosso entendimento, do que nós entendemos acerca daquela obra. E aí, nesse momento, nós convidamos aqueles que queiram dar a sua contribuição, que queiram comentar, que queiram colocar algum posicionamento. Mas antes que iniciemos o estudo do Evangelho, façamos a nossa prece. O estudo do Evangelho é sempre um momento muito especial para todos nós. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo bênçãos, amparo, proteção para esse momento, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus e à equipe espiritual que nos assiste, que esteja conosco, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo para mais esse momento de estudo do Evangelho. E que também as energias que se espalham ou que se juntam em torno das vibrações daqueles que participam conosco, principalmente os trabalhadores da nossa casa, possam nos auxiliar. E, em nome de Jesus, nós vamos iniciar o nosso Evangelho. Já vamos informando que as nossas atividades presenciais do Centro Espírita Semente Cristã retornarão a partir do mês de outubro. Então, o estudo do Evangelho presencial, que era realizado às 19h30, vamos retomar o estudo presencial na Casa Espírita. Mas não vamos encerrar essa atividade das 18 horas. Continuaremos com o estudo online para aqueles que já nos acompanham, da nossa cidade, de outras cidades, que já estão habituados com essa prática às 18 horas da sexta-feira. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, estudando o item reconciliação com os adversários, e também um item seguinte, em que Jesus nos coloca a condição do melhor sacrifício que nós podemos levar até Deus. Então, inicialmente, nesse item reconciliação com os adversários, nós vamos iniciar com a leitura do item 5, que diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse é um texto muito conhecido por todos nós, e muitas vezes não muito bem compreendido, mas nós vamos aqui, à luz da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o esclarecimento dos Espíritos, trazer um pouco de luz e de entendimento sobre essa passagem. Mas, continuando aí na leitura do Evangelho, no item 6 nós temos: na prática do perdão, como em geral nada do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Então, aqui já o Evangelho nos esclarece
o quanto é importante a prática do perdão em nossas vidas, o quanto nós precisamos exercitar esse perdão, que nós sabemos que não é fácil, porque ele tem um efeito, não só um efeito moral, mas um efeito material também. De que forma, né? Justamente por conta dessa situação de perseguição espiritual, que é muito comum a gente hoje perceber a atuação dos espíritos em nossas vidas. E o que acontece? Em função desse ódio, dessa dissensão à vida entre os dois, em que não se resolveram enquanto estavam aqui a caminho, enquanto estavam reencarnados, um desencarna com ódio, com desejo de vingança e tudo mais, o que acontece? Ele vai perseguir com seu ódio lá do além-túmulo aqueles contra quem ele tem esse sentimento de rancor. Então, não é porque a pessoa morreu, não é porque não existe mais, que acabou tudo aquilo, não. O nosso irmão, que partiu para o outro lado, imbuído de todo esse ódio, de toda essa revolta, de todo esse rancor, ele vai, com certeza, perseguir aqueles que aqui ficaram na Terra. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, muitas obsessões, muitos processos de desequilíbrio na vida do ser que ocorrem e que são, muitas vezes, chegam à casa espírita em situações difíceis, quadros de doença, de loucura, de tantas outras situações, elas se originam desse processo que se estabelece entre um espírito mau, um espírito que quer se vingar e que, aproveitando a oportunidade de estar livre no mundo espiritual, onde ele não é visto, aonde não se percebe a interferência dele, porque dificilmente se percebe no primeiro momento que está havendo a interferência espiritual, ele, aproveitando que a criatura está presa no corpo de carne, que não tem como ter essa visão ampliada de quem está por trás disso, do que está acontecendo, o que ele faz? Ele inicia esse processo obsessivo, que muitas vezes chega a essa condição de subjugação ou de possessão, que já é um estágio em que a criatura já não tem mais controle sobre si mesma, já é o espírito que está comandando a situação. Então, o que acontece? Tudo isso em função de um ódio que muitas vezes vem de uma vida anterior. Muitas vezes essas criaturas não se reconciliaram na vida passada, tiveram situações de desequilíbrios muito grandes, e aí um desencarnou, o outro ficou, daqui a pouco outro encarnou e o outro ficou na pátria espiritual, e esse que ficou, muitas vezes, fica buscando a criatura para se vingar. E quando ele localiza, quando ele encontra aquele espírito agora reencarnado numa outra situação, ele investe. Daí muitos processos que começam a acontecer nas pessoas, de perturbações, de várias situações, que nós iremos conversar logo mais um pouquinho sobre isso. Então, essa questão do perdão era muito delicada, e a gente precisa ter o entendimento dela, porque quando Jesus alertava para se reconciliar enquanto está a caminho, é porque seria mais fácil a gente desfazer essas querelas, esses nossos problemas aqui na carne, porque quando um passa para o outro lado, a coisa fica mais difícil. Então, Deus permite que assim aconteça, ou seja, que esse espírito faça o mal ao outro, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreram, por haver faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos,
a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então, Deus permite por quê? Porque o homem tem um livre-arbítrio. Quando ele age, quando ele investe contra o outro, tira sua vida, tira seus bens, prejudica de uma forma qualquer, comete qualquer infração grave contra o outro, ele tem o livre-arbítrio de fazer. Então, Deus permite que também ele responda pelos atos, pelas atitudes dele. Então, o que acontece? Nesse momento, ele vai sofrer as consequências do mal que ele praticou. Só que muitas vezes ele não lembra, ele está numa outra vida, ele não sabe o que aconteceu. Ele diz, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas nós temos as nossas pendências de vidas passadas, nós temos as nossas querelas mal resolvidas. E aí o que acontece? Essa criatura que se investe contra nós, ela está nos cobrando algo que nós devemos a ela. E se a gente tivesse numa situação de perdão, de alguém que fez mal a gente, mesmo assim continua no mundo espiritual ainda tentando fazer o mal, se a gente tivesse perdoado, a gente saía dessa sintonia. Não haveria como ele nos atingir. Então, Deus pode sim, mas ele não interfere, porque isso é um aprendizado nosso. Somos nós que temos que conquistar essa libertação. Então, por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Então, não é só para a gente se reconciliar e pronto, não. É para que isso não vá para uma outra vida, não vá para um outro momento, porque esses espíritos, quando desencarnam, se aqui eles tinham vários interesses, a vida de relação, muitas coisas, e até esqueciam da nossa existência, uma vez no mundo espiritual, eles vão estar com o pensamento voltado só para aquele objetivo. Então, eles vão estar voltados apenas para a sua vingança. E aí, com certeza, a pressão espiritual é muito grande e com o nosso processo mental elevado, com essa condição da gente realmente buscar o lado do bom direito, que é justamente entregar a Deus, que a justiça divina resolva essas querelas, nós ficamos numa outra faixa. Essas entidades, elas poderiam até tentar nos prejudicar, mas não conseguem. Mas, quando nós vibramos na mesma faixa de ódio, de revolta, aí fica muito próximo e as coisas acontecem naturalmente. Então, nos diz o Evangelho, não saireis de lá da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Não saireis de lá dessa prisão. Que prisão é essa? É justamente essa situação de cobrança, de exigência do outro, querendo que nós devolvamos para ele em dor, a dor que nós praticamos para ele. E enquanto a gente estiver nessa lei, enquanto a gente tiver esse débito, a gente está muito, muito na linha deles. Então, eles cobram verdadeiramente. E muitas vezes precisa que um longo sofrimento venha para que a pessoa tenha a libertação. Porque a pessoa simplesmente não atenta para essa condição de perdão. Então, o que acontece? O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja num corpo, porque aí está menos livre, e aí ele fica mais fácil atormentar, ferindo os seus interesses ou das suas mais caras afeições. É aquela situação em que, dentro de um lar, muitas vezes, uma entidade dessas adentra com um sentimento de ódio e de revolta muito grande e começa a interferir nos relacionamentos, busca sempre a criatura, e quando não consegue alguém mais fragilizado dentro da casa, começam as discordâncias, começam os atritos, a convivência fica difícil.
E aí se percebe muito em uma daquelas criaturas um desequilíbrio muito grande. E normalmente não é visto como sendo uma pressão espiritual que ele esteja vivenciando. Alguns chegam a situações muito graves, de investir contra o outro, tirar a vida, situações dessa natureza, pressionados por entidades que querem que aquela criatura realmente se exceda em tudo, cometa absurdos, estrague sua vida, tire todas as suas oportunidades. E essa obsessão nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, uma ação persistente que um espírito mau, esse espírito vai persistir naquela ideia de nos trazer maus pensamentos, maus sentimentos, de nos provocar desejo do mal, atitudes erradas, negativas. E essa ação vai ser tão persistente, vai estar tão presente na vida daquela criatura, que ela termina cumprindo com aquela ordenação que ela recebe. E apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, essa obsessão, ela pode ser tão sutil que mude um comportamento, um hábito de uma pessoa, mas nem a pessoa percebe, acha aquilo muito natural, como as pessoas que estão em torno também. Só que são hábitos prejudiciais, são influências morais negativas, e com isso a criatura muda a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Dificilmente se percebe que ali está tendo uma influência espiritual. E também, quando ela chega a sinais exteriores, aí já é quando o quadro já está grave demais. A criatura já não dá conta de si mesma. Já são situações de perturbação completa, inclusive das faculdades mentais. Muitas criaturas enlouquecem. Nós vemos por aí muitos irmãos enlouquecidos na rua, que até então tinham uma vida normal e de repente foram. Quando a gente vai conversar, a gente vê que houve um período que a criatura mudou, que ela se tornou estranha, que ela se isolou, ou que ela começou a manifestar um comportamento, mas que ninguém deu muita atenção. E isso foi se ampliando, chegando a verdadeiros estados mentais de loucura. Então, nos dizem os espíritos que a obsessão é uma cobrança que bate às portas da alma, e é um processo bilateral. Ou seja, ninguém sofre um processo obsessivo sem que não deva nada a ninguém. É um processo bilateral porque envolve duas criaturas. Um que está cobrando, o outro que é devedor. Então, o processo só se estabelece por essa razão, porque alguém está cobrando alguma coisa de alguém. Aqui nessa vida a gente pode não lembrar de não ter feito mal a ninguém, mas alguém no mundo espiritual está ferido, está magoado, está revoltado, está se sentindo no direito de cobrar, não perdoou, e aí investe. E nos alcança porque nós devemos, somos devedores. Então, faz-se presente, nos diz o Evangelho, porque existe, de um lado, o cobrador, que é o espírito que está ferido, que está magoado, e existe também o devedor, que traz impresso no seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Então, quando nós cometemos uma atitude má, grave contra alguém, nós imprimimos em nosso corpo espiritual essa atitude. Não é só a pessoa que recebeu a agressão que vai ser ferida, não. Esse registro ficou em mim. E é através desse registro que esses irmãos nos localizam. Uma sintonia, uma consciência de culpa que a criatura traz. E com isso faz com que haja uma sintonia. Esse espírito revoltado, buscando, ele de repente sintoniza com aquela criatura. Já não é mais nem aquele ser daquela vida, já está reencarnado de outra forma, às vezes como uma criança, como um adulto, seja lá como for, mas ele vê aquele ser daquela época.
ele sintoniza com a frequência daquele espírito daquele momento, porque existe um registro na consciência da criatura do ato praticado. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 833, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Será que existe em nós isso, em nós, que a gente possa ser livre verdadeiramente, absolutamente? E os Espíritos dizem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, uma criatura pode estar presa numa cela restrita, isolada. Ela está privada da liberdade dela, mas ninguém pode privar o seu pensamento. Ela pode, ali naquele cubículo, estar pensando lá numa vida, numa situação, num momento, arquitetar, planejar tudo, porque ela é livre. Só que com o processo obsessivo, ocorre a escravização temporária do pensamento. Os espíritos atuam principalmente nos nossos pensamentos, porque a sintonia se faz. E aí o que acontece? Eu já não consigo mais pensar direito, eu já não consigo mais realizar as minhas coisas como eu gostaria, começa a haver toda uma escravização, e isso pode ir se adensando, se fortalecendo ao ponto em que a criatura perde a liberdade de pensar. Ela não consegue mais fazer nada, ela enlouquece, ela faz coisas absurdas, tudo isso em função desse processo obsessivo. E isso acontece, o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, só rapidamente para a gente entender como é que isso acontece, ele diz: justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, sutilmente, o espírito se aproxima, lança sua mensagem, o seu pensamento, a sua ideia, ou capta o nosso pensamento desequilibrado, moralmente baixo, e aí ele entra naquela sintonia e começa sutilmente a sugerir vontades que muitas vezes nos agradam, porque nós estamos na mesma sintonia. Se eu estou desejando fazer o mal a alguém, aquela entidade chega e me sugere como fazer aquele mal. E aí eu acho muito boa aquela ideia ter chegado e não percebo que está vindo de alguém que não quer me ajudar, quer me prejudicar. E quando eu aceito, essa vontade vai se deixando dominar. Nós começamos a nos deixar conduzir pelas sugestões daqueles espíritos. E daqui a pouco, ele começa a se apossar, não só da minha mente, mas também dos meus órgãos. E aí o que acontece? Fica de tal forma que muitas vezes se tornam parasitas que ficam ali sugando as nossas energias. E aí a gente vê muitas pessoas enlouquecidas, que não tem mais controle da mente, do corpo, de nada. Tudo isso em função de um momento de invigilância em que cedeu, em que abriu as portas da sua mente e permitiu que essas entidades se instalassem e fossem dominando órgão a órgão. Então, nos diz o Manuel Filomeno de Miranda que é uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. Não tem hora nem local, porque os espíritos estão livres para operar qualquer hora do dia ou da noite, isso durante o sono, acordado, durante o dia eles estão. Se nós aqui temos horário para trabalhar, horário para estudar, para isso, para aquilo, eles estão livres, então não tem hora não. Aí eles interferem no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso sono, eles fazem a bagunça do jeito que eles querem. Eles vão usar de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do grau de inteligência.
tudo para nos prejudicar. Isso em relação ao que Jesus nos disse. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, para não acontecer que ele te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, coisas dessa natureza, que a gente sabe que são processos de prisão. E também nesse texto, Jesus nos chama a atenção para que nós tenhamos o entendimento de que existe um sacrifício que é mais agradável a Deus. E em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele nos diz: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Esse esclarecimento de Jesus é muito importante, porque tem muitas pessoas que acham que porque eu vou para o centro, porque eu tomo passe, porque eu vou para a igreja, porque eu comungo, porque eu vou para o culto, eu faço isso, por aquilo, eu estou quieto com Deus. E na minha retaguarda, muitas vezes dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu espaço de relacionamento, eu tenho muitas questões mal resolvidas com familiares, com pessoas com as quais eu não me entendo, eu não quero falar, eu não perdoo. Então, Jesus diz, olha, se é de você vir aqui me trazer oferendas, te reconcilia primeiro com o teu irmão. Para mim é mais agradável esse sacrifício do que isso que você está me trazendo. Então, a gente não se iluda que nós não vamos conquistar o amor de Deus dessa forma. E aí ele diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. Então, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então, primeiro isso, vai lá, reconcilia com teu irmão, paga o débito que tu estás devendo a ele, refaz-te com ele, com essa situação, e aí sim, depois você vem e traz sua oferenda, porque não é agradável a Deus receber essas rogativas, essas oferendas, se ali está um coração que não perdoa, que não dispensa nada, que prejudicou alguém, mas que não está nem um pouquinho preocupado de refazer aquela situação, de devolver em bem o mal que praticou. Então, ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, naquela época, o que acontecia? As criaturas cometiam um erro grave na sociedade e chegava ali aqueles doutores da lei e diziam, mate um cabrito, mate um boi, faça isso, faça aquilo, de acordo, e está tudo resolvido. E não era nada disso, de maneira nenhuma. Então, hoje nós já temos esse entendimento. Nós sabemos que não precisamos de sacrificar nada para oferecer a Deus, porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Mas hoje nós já espiritualizamos essas oferendas. Nós já sabemos que Deus quer um sacrifício espiritual. Mas o sacrifício espiritual não é o sacrifício da gente sair por aí ajudando Deus e o mundo e não ajudar quem a gente prejudicou. Não é a gente ser bonzinho, humilde, falar mansa, com todo mundo lá fora, e chegou em casa e já não falo com ninguém. Então, não é isso. Quando ele diz, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão, ele diz que nós temos que nos purificarmos intimamente. E aí sim a gente entra nesse templo do Senhor.
e só então os anjos levarão suas preces aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiser ser agradável ao Senhor. Não é fácil, é bem verdade, o Gilfran está dizendo aqui, perdoar não é fácil, mas devemos aprender a perdoar para aliviar nosso coração, entregar a Deus para vivermos em paz. É uma verdade, Gilfran. Quem não perdoa é como se carregasse uma pedra no bolso o tempo inteiro. É um peso muito grande. E isso traz dor, traz sofrimento, traz tantos problemas. Então, no Evangelho, o que é que a gente vê no Antigo Testamento? O Caim oferecia os frutos do solo a Jeová. Nós sabemos que Caim tinha um coraçãozinho meio difícil, né? Abel oferecia primogênitos do seu rebanho, quer dizer, era a cultura deles. Cada um tinha suas oferendas, cada um que escolhia o que de melhor tinha para oferecer ao Senhor. E Noé, preservado por Deus do grande dilúvio, passou a fazer ofertas queimadas sobre o altar. Então, tudo começou a partir daí, né? Pegava-se aquelas oferendas, queimava, botava sobre o altar. Abraão construiu um altar e invocou o nome de Jeová, e aí enfrentou a maior prova da sua fé, quando Jeová mandou que sacrificasse seu filho Isaque como oferta queimada. E aí já era aquele espírito dizendo: vamos ver até onde vai a sua fé, vou te pedir o máximo. Claro que ele não ia permitir que ele fizesse isso, era um teste. Então, conhecedor das leis que regem a criação, Jesus sabia que todos somos filhos de um mesmo Pai. Daí fazer referência aos condedouros como sendo irmãos. Então, o que ele queria era que as pessoas vencessem suas limitações em relação ao perdão, pois sabia dos agravos que o ressentimento produzia na alma humana. Ressentimento não é algo para a gente carregar. E é claro que Deus não fica feliz com os seus filhos nessas disputas, nessas querelas. Nenhum pai fica feliz e nenhum pai aceita ser homenageado por alguém que tem ressentimento contra seus filhos, contra seu irmão. Então, o que é um ressentimento? É justamente essa sensação de mágoa que persiste muito depois da situação vivida. O fato aconteceu, passou, mas eu estou ali remoendo, revendo o fato, querendo sentir, como tem gente que diz assim: não, eu não quero esquecer disso, não. Vou esquecer isso de jeito nenhum. Quer dizer, está ressentindo, está sentindo novamente a mágoa, trazendo à tona os sentimentos ruins, querendo por querendo conservar aquele momento de ódio, de raiva, para resolver de uma forma não muito boa. Então, o ressentimento é o produto direto da repressão da raiva. E o Espírito Hamed, na obra As Dores da Alma, nos diz: não expressamos nossos sentimentos ao ofensor, não lhe demonstramos nosso desapontamento, desgosto, e então passamos a guardá-la, a fim de desferi-la no momento oportuno. Muitas vezes, naquele momento, a gente não diz nada, a gente não faz nada, só guarda. Deixa estar, uma hora, vai ver. E isso é ressentimento. É esse produto direto da repressão da raiva, que eu guardo com um determinado momento. E aí o William Shakespeare diz que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque alguém nos feriu, foi embora. Nem lembra mais, mas eu estou ressentida, guardando aquilo ali. Eu estou me matando por dentro. E Chico Xavier, numa narrativa também, falando sobre Buda, ele diz: o ressentimento já foi comparado a uma brasa ardente que seguramos com a intenção de jogá-la em outra pessoa, enquanto queima a nossa mão. Quer dizer, nós seguramos aquele ódio, aquela revolta, aquela brasa ardente, vamos queimando a nossa mão, dizendo: uma hora eu vou fazer. Tem deles que têm a oportunidade, e realmente verdadeiras feras fazem esse registro aí, como a gente sabe que acontece no mundo. Mas tem muitos outros que não conseguem. Desencarnam com esse ódio, com essa revolta. Aí, quando estão no mundo espiritual, livres,
para fazer o que bem quiserem, começam esses processos obsessivos dessa natureza. Então, o Espírito André Luiz nos diz: habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que deve ser claramente evitado. Então, cuidado, se nós estamos nos ressentindo por algo que aconteceu, já passou, e eu ainda estou naquela frequência, ainda estou naquele sentimento, tenhamos cuidado. Isso é sinal de perigo que a gente pode daí desenvolver tantos processos doentios como desequilíbrios mentais, gerando aí processos obsessivos. E se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Tudo tem solução na vida. Tudo tem como se resolver. Então, o que a gente está acontecendo? Está havendo um problema? Sim. Vamos anotar esse problema em silêncio, vamos pedir as bênçãos de Deus, amparo da espiritualidade. Não sei como resolver, peça ajuda. E com certeza, o momento vai surgir em que o grupo vai se harmonizar, todos vão sair bem, vai se extinguir esse ponto nevrálgico. Lembra-te de que todos somos devedores, insolventes na tolerância divina, e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Então, todos nós temos débitos com a lei divina, todos nós. Nós temos milhares de reencarnações, de vivências, de experiências boas, mas experiências fracassadas, muitos débitos. Então, quando Jesus disse naquela passagem da mulher adulta, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, ele não estava falando só daquele momento, estava falando também do nosso passado, porque eu posso até dizer, não, aqui nessa vida eu não fiz nada, mas eu tenho uma trajetória de erros, com certeza, eu já errei muito, e eu preciso entender que eu também necessito dessa misericórdia divina, desse perdão de Deus, que Deus seja tolerante com as minhas fraquezas. Então, da mesma forma, eu preciso começar a pensar em ser tolerante com as fraquezas alheias. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau, nos diz o Evangelho. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, vai lá, te reconcilia, depois volta e vem oferecer a Deus, porque Deus já recebeu naquele momento que você procurou o outro para se reconciliar. Então, são ensinamentos que o Evangelho nos traz, que nós precisamos atentar, porque muitos dos nossos processos doentios, depressivos, obsessivos, estão relacionados a essa nossa consciência de culpa, nosso orgulho, nossa vaidade, que muitas vezes a gente faz o mal a outro tão fácil, mas não consegue pedir desculpa, o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, e com isso a gente vai se adoecendo, a gente vai abrindo campo à obsessão, a gente vai abrindo campo a uma série de situações. Então, esse nosso evangelho de hoje, que nos chama a atenção sobre o perdão, ele deixa claro para nós, precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. É muito importante. E também lembrar que o sacrifício mais agradável a Deus é esse, de perdoar os nossos irmãos. Primeiro, ver se eu estou em débito com alguém, se eu estou com alguma situação mal resolvida, para depois eu me direcionar ao seu altar levando alguma oferenda, porque ele ficará muito mais satisfeito. Se ao lembrar de que eu devo a alguém, eu retorno sobre meus passos, me reconcilie, aí sim eu volto para fazer a oferenda. Então, nós vamos agradecer aqui aos nossos amigos que nos acompanham, a Eliane, que está conosco, a Luane, o Gilfran, a Jacira também. O Gilfran comentou conosco, participou. E lembrando, mais uma vez, por favor, participem. Esse nosso evangelho aqui, ele é um evangelho que pode ser interativo. Então, vamos encerrando por hoje, dando graças a Deus, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esses ensinamentos,
pedindo as suas bênçãos, o seu amparo para esse final de semana e para mais essa semana que se inicia, que nós possamos merecer de Deus essas bênçãos, esse amparo e essa assistência, para que a gente possa ter mais uma semana de paz, de harmonia, de felicidade, em família, no nosso trabalho, no lar, por onde a gente andar. E que sejamos essas criaturas mais conscientes das nossas atitudes, sempre, sempre pensando o que eu devo fazer, com quem eu devo me reconciliar. Existe alguém que eu guarde no meu coração uma mágoa, um ressentimento? E procurar. Muitas vezes é difícil, a gente não consegue no primeiro momento procurar essa pessoa. Mas começar a visualizar essa pessoa com bons pensamentos, com bons sentimentos, direcionando preces, para ir facilitando. Quando menos esperar, vai surgir a oportunidade. Então, façamos a nossa parte, que com certeza Deus fará a parte maior. Como Jesus disse, faz por ti, que eu te ajudarei. Então, uma boa noite a todos, muita paz e até a próxima sexta-feira, quando estaremos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho.